ouvirmos a palavra do Senhor no profeta Abacuque. Então, por gentileza, Abacuque está depois de Naum, antes de Sofonias. Logo, os irmãos podem abrir no Evangelho de Mateus e ir voltando aos poucos. O livro de Abacuque foi escrito pelo próprio profeta, o profeta Abacuque, e a data estimada para sua escrita é 700 a 705 a.C. Então, o profeta Abacuque viveu na época anterior ao exílio babilônico. O reino do norte já tinha caído, só restava Judá e Jerusalém. Porém, pelo que nós já vimos semana passada, Jerusalém estava bem longe dos caminhos do Senhor. Vamos hoje ler o verso 12 do capítulo 1 até o verso 5 do capítulo 2. Diz assim, verso 12: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que se possa ler até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos orar. Senhor Deus, é a tua palavra. Ó Deus, envia-nos o teu Espírito. Nos mostra, Pai, a tua verdade. E, Deus, sobretudo, aplica a tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês já refletiram sobre o mal? Ou seja, vocês já se perguntaram por que o mal existe? Vocês já se perguntaram por que na criação de Deus existe a maldade? Por que existem pessoas más? Por que existem maldades que são tão grandes que causam até nojo para nós? Vocês já se perguntaram? Por exemplo, agora há pouco nós seguimos a liturgia e nós oramos aqui pela igreja na Eritreia. Queridos, existem irmãos nossos morrendo por serem cristãos. Nós oramos pela igreja perseguida. Por exemplo, o caso da Nigéria. A Nigéria, aqui a Eritreia, que nós oramos agora, é considerada o sétimo país, ou quarto, desculpa, agora
considerado o quarto país que mais persegue os cristãos. A Nigéria é o sexto país, o sétimo país, perdão, que mais persegue os cristãos, é considerado. Na Nigéria, então, a igreja sofre muita perseguição. Por exemplo, todos aqui devem conhecer um site e uma ONG mundial que chama Portas Abertas, que é uma ONG que tem como objetivo divulgar notícias sobre a igreja perseguida. Segundo a Portas Abertas, numa matéria que foi publicada na Gazeta do Povo, que é o site que os irmãos podem pesquisar, em 19 de junho de 2022, ou seja, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, ocorreu um atentado na Nigéria, no estado de Kaduna, uma província da Nigéria. Nesse atentado, terroristas islâmicos entraram em uma igreja católica e, após entrar na igreja católica, entraram numa igreja protestante, uma igreja batista. Na igreja católica e na igreja batista, o somatório foi uma pessoa morta a tiros e 30 pessoas foram sequestradas e foram para o cativeiro. No domingo anterior, ou seja, 19/6, então uma semana antes, foi o domingo de Pentecostes naquele ano. E no domingo de Pentecostes, uma semana antes, houve um atentado numa outra região, que é no estado de Ondo, onde, numa procissão católica, 40 pessoas foram mortas, 40 cristãos foram mortos por professarem sua fé, simplesmente. Atiradores vieram e mataram. Por isso. No norte do país, é apontado como a região que mais persegue os cristãos. No norte da Nigéria, é a atuação do grupo Boko Haram e do grupo Estado Islâmico, a vertente do continente africano. Lá, a perseguição é severa. Na Nigéria, não é fácil ser cristão. Segundo a ONG Portas Abertas, entre janeiro de 2021 e março de 2022, 6.006 cristãos foram mortos na Nigéria, simplesmente por professarem a fé cristã. Simplesmente. Meu querido, isso não te revolta? Isso não te causa uma ira? Não te causa uma perplexidade? Não te causa uma dificuldade de compreender como Deus governa todas as coisas e permite que esse tipo de coisa aconteça? Não te revolta isso? Eu, por exemplo, eu gostaria que, naquele momento, Deus fulminasse aquelas pessoas, Deus acabasse com aquelas pessoas naquela hora ali. Eu desejava isso, porque aquela maldade é muito grande. Mataram o povo de Deus. Nós queremos, então, justiça agora. Eu quero justiça agora. Eu quero que o Estado Islâmico seja fulminado agora. Eu quero que o Boko Haram seja exterminado agora. No sermão de hoje, nós veremos que o profeta Abacuque pensava muito semelhante como nós. Ele queria que Deus exterminasse o mal naquele momento, naquela hora que ele estava pedindo. E hoje nós veremos que, apesar da injustiça e da maldade humanas e da demora do seu fim, você deve viver pela sua fé. No texto, então, nós temos claramente duas divisões. Assim como no sermão da semana passada, é composto por uma pergunta da parte do profeta e uma resposta da parte de Deus. A pergunta da parte do profeta está no verso 12 ao verso 1 do capítulo 2. E a resposta de Deus no verso 2 ao verso 5 do capítulo 2. Vamos ver, então, a pergunta do profeta. No verso 12 diz assim, antes, relembrando o sermão passado. O profeta, então, queixa com Deus. Por que, Senhor?
Por que Judá está dessa forma? Por que os magistrados estão todos tortos? Por que eles estão corrompendo a justiça que o Senhor estabeleceu? Por que o Senhor permite isso? Por que Judá está dessa forma? Porque o povo de Deus está tão desviado. Senhor, até quando? Olha o verso 2 do capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Até quando, Senhor? Judá ficará desviada. Deus responde, verso 5 ao verso 11. Abacuque, fique tranquilo, eu estou mandando os babilônicos. Os babilônicos irão até Judá e vão ajuizar todos os ímpios de Judá. Eu vou ajuizar o meu povo, porque está em pecado. Porém, a questão do profeta é como Deus pode usar os babilônicos para isso? Como Deus pode usar um povo tão terrível como os babilônicos para executar a justiça sobre o seu povo? Como Deus o Senhor fará uma coisa dessa? Como esses babilônicos? Queridos, os babilônicos eram um povo cruelíssimo. Eles que inventaram aquela forma de execução que jogam o homem sobre uma estaca para a estaca atravessar o corpo dele. Eram pessoas terríveis, era um reino terrível que não tinha misericórdia com ninguém. Eram talvez mais terríveis que o Estado Islâmico, eram talvez mais terríveis que o Boko Haram. Era um exército, era um povo muito cruel, os babilônicos. Porém, verso 12, não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Mesmo, olha que dúvida cruel Abacuque tinha. Abacuque estava se perguntando sobre a maldade do mundo, como que Deus poderia usar um povo tão mau para punir o seu povo. Como, Senhor? Mas veja que mesmo Abacuque tendo essa queixa tão severa contra Deus, ele ainda se dirige a Deus como um crente. Ele ainda sabia que Deus é um Deus fiel. Deus é o Deus de aliança. E por ele ter feito uma aliança com o seu povo, ele não perecerá. Por isso ele fala, olha no verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor Deus, ó meu santo, não morreremos. Por causa da aliança de Deus com o seu povo, o profeta tinha certeza de que o povo de Deus não pereceria e não perecerá. Por causa da aliança de Deus, por causa do caráter de Deus. Deus é imutável, Deus não muda, Deus permanece para sempre nos seus propósitos. O povo de Deus não perecerá. Porém, veja a continuidade do verso. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, ou seja, puseste aquele povo Babilônia para executar juízo sobre Judá. A aliança tem bênçãos e tem maldições. A bênção é a fidelidade de Deus. A bênção é a manutenção do seu povo. Seu povo nunca perecerá. Porém, se seu povo vive na maldade, se seu povo vive pecando, se seu povo vive no pecado, Deus vai ajuizar o seu povo. E o profeta sabia disso. O profeta reconhece que isso faz parte da aliança. Ó Senhor, o Senhor está enviando a Babilônia. E isso é resultado da tua aliança. Babilônia era juízo. E você, meu querido? Você tem orado a Deus, mesmo com todas as suas dificuldades? Você tem orado a Deus colocando as suas dificuldades, as suas lutas, assim como o profeta Abacuque? Saiba que a sua luta, saiba que as dificuldades que você tem na sua vida são enviadas por Deus. Deus governa sobre todas as coisas. Coloque, então, em oração a sua queixa.
você pode se aproximar de Deus, assim como o profeta Abacuque. Você é povo de Deus, você está na igreja. Saiba que você não perecerá. Aproxime-se de Deus, ore a Deus, coloque a sua dificuldade, a sua drama, o seu problema diante de Deus. Porém, no verso 13, olha o que o profeta diz. Tu és tão puro de olhos. Depois, por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque, então, estava apontando uma incompatibilidade. Como Deus pode ser santo, como Deus pode ser aquele que governa sobre todas as coisas e, mesmo assim, tolerar o que Babilônia estava fazendo? Como Deus poderia fazer uma coisa dessa? Havia uma incompatibilidade, então, entre a natureza de Deus, segundo Abacuque, e o fato dele permitir tamanha maldade vir sobre Israel. Como o Senhor pode enviar Babilônia para julgar o seu povo? Como o Senhor pode fazer isso? Deus é santo e os babilônicos são perversos. Aquele povo eram pessoas terríveis, traiçoeiros. O profeta fala mais na frente, os Ais eram pessoas traiçoeiras, eram pessoas que faziam um acordo com uma cidade e depois iam, quebravam o acordo e destruíam. Eram pessoas que tinham as execuções mais terríveis possíveis. Como, Senhor, Tu és santo, como o Senhor permite que uma coisa dessa aconteça? Como, Senhor, o Senhor permite que os babilônicos continuem assim? E veja que nos versos 14 e 15, o profeta faz uma comparação muito interessante com peixes. Veja que ele diz, no verso 14, por que fazes como os homens como peixes do mar, como répteis que não têm quem os governe? A todos levantam o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e ajunta na sua rede varredura. Por isso ele se alegra e se regozija. Queridos, Abacuque estava acusando Deus de não estar fazendo nada. Olha que terrível inversão do relato da criação. O que diz lá em Gênesis 1? Que Deus criou os peixes e os animais marinhos e deu ao homem o dever de governar sobre toda a criação. Seja tu governador, domine sobre as criaturas do mar, sobre as criaturas da terra, sobre os répteis, etc. em Gênesis. Olha que coisa terrível, que terrível inversão estava acontecendo nos tempos do profeta. O profeta estava acusando Deus, então, de deixar a sua criação sem governo, sem uma direção. Criança, né? Davi. Lembra do que a gente disse na aula de manhã? Do relato da criação? Olha só que interessante. Tem um filme que você já deve ter visto, e também os adultos também já devem ter visto, que chama Procurando Nemo. Você já deve ter visto. E aí tem no final do filme uma cena que o Nemo é um peixe, o pai dele também, e a amiga dele também. E aí eles estão com um bando de atum viajando. E em um determinado momento chega uma rede. E essa rede vem e pega todos os peixes. O que acontece? Cada peixe nada para um lado. Peixe não tem governador, Davi. Peixe não tem ordem. Peixe não pensa, não tem nenhuma orientação. Então, eles não conseguiam se livrar da rede. O que aconteceria? A rede subiria e os peixes vão morrer. Por quê? Eles não têm ninguém que governe sobre eles para que eles nadem junto e vençam a rede. Eles não têm nada disso. Eles não têm quem governe sobre eles.
O destino deles, então, quando a rede vem, é a morte. Não tem nada que eles possam fazer contra a rede. Eles não têm quem os governe. E note que na aula de EBD, alguns domingos atrás, nós vimos o teísmo aberto, não foi? Parece que Abacuque está dizendo exatamente isso. Olha, Deus, o Senhor está deixando a sua criação solta. Não há quem governe a tua criação. Por que o Senhor está deixando o mal do tamanho que ele está? Por que o Senhor permite que Babilônia se expanda do jeito que está se expandindo? Por que o Senhor permite? O que o Senhor faz por que Babilônia venha sobre o seu povo com tamanha maldade? É como se Deus, então, estivesse só observando, deu corda no relógio e deixou o mundo funcionar. Essa era a acusação de Abacuque contra Deus. Como Deus pode usar o mal para acabar com o mal? Como pode Deus enviar pessoas más para acabar com o mal? Como podem pessoas más acabar com pessoas más? Como Deus pode fazer isso? Essa era a queixa de Abacuque. É uma queixa muito pesada, é uma queixa muito dura. Porém, veja que declaração de fé do profeta no verso 1 do capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei a minha queixa. Queridos, que fé tinha o profeta Abacuque. Porque diante de um pensamento tão pesado, diante de circunstâncias tão duras, diante de questionamentos tão duros, o profeta ainda tinha certeza da fidelidade de Deus e da sua aliança com seu povo. O profeta sabia que Deus lhe responderia. Por quê? Porque ele é fiel à sua aliança, mesmo com todos esses questionamentos que o profeta tinha. Ele sabia que Deus iria respondê-lo. Ele aguardou, então, na sua cidadela. Ele aguardou naquelas torres. Os irmãos sabem que as cidades antigas são como os presídios hoje em dia, né? Tem uma torre para cada canto. E ali ficava o sentinela. O profeta, então, aguarda como um vigia noturno a hora que Deus irá respondê-lo. Você tem a mesma fé que o profeta? Você, mesmo diante dos seus pensamentos mais difíceis com relação ao mal, com relação a Deus, você crê que Deus é um Deus de aliança e que Deus fez uma aliança com o seu povo e que você pode chegar-se a Deus e aguardar a sua resposta? Você crê que Deus tem uma aliança com você? Ore. Coloque-se em oração. Coloque seu questionamento diante de Deus. Veja que questionamento pesado era o de Abacuque. E mesmo assim ele não temeu colocá-lo diante de Deus, debaixo de sua soberania, debaixo de seu domínio sobre todas as coisas. Porém, como Abacuque interpreta o problema do mal? Veja bem, como ele coloca no verso 13, no finalzinho do verso 13, olha como ele coloca. Lendo a partir da parte B. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que eles? O que o profeta está dizendo, então? Ele está dizendo que, como o Senhor permite que uma nação pior que Judá ajuize Judá, como o Senhor permite que quem é muito mais mal do que Judá ajuize Judá,
Como o Senhor permite que esses terríveis ajuizem Judá? Olha, o profeta acabou de dizer que Judá não estava muito bem, né? O profeta acabou de dizer, olha, os juízes estão corruptos, os reis estão idólatras, está tudo errado em Judá. Mas Judá é melhor que Babilônia. Como o Senhor envia pessoas que são mais terríveis do que Judá para ajuizar os terríveis de Deus? Como o Senhor? Como então Abacuque analisa o problema do mal? Em termos relativos. Judá é melhor que Babilônia. Babilônia é pior que Judá. Queridos, quando Deus vier julgar o problema do mal no mundo, Deus vai fazer em termos relativos? Ou Deus vai julgar cada pecado que tem no meu coração? Cada pecado que tem no seu coração? Cada coisa boa que nós não fizemos e poderíamos fazer? Deus tem um padrão de justiça muito mais alto que nós. O problema do mal é que ele não envolve só Estado Islâmico, não envolve só Boko Haram, não envolve só Babilônia. Ele envolve eu e você, porque nós somos pecadores. O padrão de Deus é a perfeição. Como, queridos? Abacuque interpretava o problema do mal incorretamente. Deus não julga parcialmente. Deus julga cada maldade que nós fizemos, cada erro contra a lei que nós fizemos. Deus irá julgar, não só os grandes erros. Eu e você estamos incluídos na maldade humana. Eu e você fazemos parte do problema. Abacuque fazia parte da maldade, não só a Babilônia. Queridos, porém, Deus já fez alguma coisa para resolver o problema do mal. Deus já fez. A profecia fala do fim. Deus fez alguma coisa para resolver o pecado do seu povo, enviando Jesus Cristo, que pagou pelo mal do seu povo, que pagou pelo mal daqueles que temem ao seu nome, pelo mal daqueles que creem, pelo mal da igreja. E hoje em dia, esse mal não recai sobre nós, recaiu sobre o seu filho. Deus fez alguma coisa, sim, para resolver o problema do mal. Ele enviou o seu filho. Jesus sofreu muito mais do que essa geração de Judá. Jesus viveu entre nós. Jesus sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, sentiu calor, andou muito, andou a pé. Não tinha onde repousar a cabeça. Sofreu muito mais do que a geração de Abacuque, e ainda morreu nas mãos de um império muito mais terrível e muito mais perigoso e assassino do que o Império Babilônico, que foi o maior império que já se viu, que foi o Império Romano. Deus fez sim alguma coisa para resolver o problema do mal. A cruz, a morte de Cristo derrotou o mal para sempre. Você, então, deve viver pela sua fé, que é a resposta de Deus ao profeta Abacuque, nos versos 2 a 5. Olha o verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que se possa ler até por quem passa correndo. O profeta diz que Deus responde. Ele responderia mesmo. E ele responde às nossas orações. O interessante é que o profeta se colocou em guarda, se colocou então de sentinela para aguardar a resposta de Deus. Deus respondeu. Quanto tempo Deus demorou para responder? O profeta nem registrou isso, porque isso
isso foi tão irrelevante para ele, isso foi porque a fé dele não se abala com a demora de Deus ou com a rapidez de Deus responder às coisas. Ele sequer registra, Deus me respondeu no dia seguinte, Deus, daí a um mês, daí a 3 anos, daí a 10 anos Deus me respondeu. Não. A fé do profeta não se abalou com o tempo de espera. Ele se colocou de guarda e aguardou a resposta de Deus. E Deus lhe respondeu. E você? Você quer a resposta de Deus agora? Eu quero. Quando eu oro para Deus, eu espero a resposta na hora, rápido. Senão, já estou partindo para outra, né? Queridos, que falta de fé. Tenhamos a fé do profeta. Saiba que Deus responderá a sua oração, mas Ele responderá no tempo que Ele quiser. E tenha a fé do profeta. Espere. Coloque-se de guarda. Coloque-se de sentinela. Espere a sua resposta. E olha o que Deus diz a respeito da sua resposta. Grave sobre tábuas, para que se possa ler, até por quem passa correndo. Desculpe. A resposta deve ser gravada. Gravada no sentido, escreva em tábuas. Naquela época se escrevia em tábuas. Ou seja, a resposta deve estar acessível e Deus fala até por quem passa correndo. A palavra de Deus deve estar, a minha resposta deve estar escrita, tão bem escrita, que se alguém passar correndo, consegue ler a resposta. Abacuque escreveu a resposta. E hoje em dia, quem está lendo a resposta de Deus? Nós, 3.000 e tantos anos depois que Deus deu a resposta. Graças a Deus pela palavra de Deus. Graças a Deus que Deus inspirou homens para que você e eu possamos ter acesso às suas respostas. Hoje em dia, a resposta das nossas orações vem daqui. Vem daqui. Ouçamos a palavra de Deus, leiamos a palavra de Deus e demos atenção à sua palavra. Tenhamos diligência com a resposta de Deus. Vamos aguardar como um sentinela, lendo a palavra de Deus todo dia, diariamente, com hábito, esperando a resposta de Deus diante de nossas dificuldades. As Escrituras são um lugar onde Deus responde a nossa oração, hoje em dia. Olha o verso 3. Porque a visão ainda está para se cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Sobre o fim, a promessa, então, a visão fala sobre o fim que se cumprirá em um determinado tempo. Que fim? O fim que Abacuque estava perguntando. Como o Senhor vai mandar a Babilônia? Como o Senhor vai permitir que Babilônia continue fazendo as maldades que faz, dominando sobre todos os povos, fazendo o que bem entende com os povos? Até quando, Senhor? O Senhor está respondendo. Haverá um fim. Não vai demorar. Se demorar um pouco, espere, mas certamente o juízo virá. E olha no verso 5. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Ou seja, o vinho demonstra que eles estavam embebedados. Embebedados com o quê? Com seu próprio orgulho.
Eles confiavam nas suas próprias armas, eles confiavam nos seus próprios exércitos, eles confiavam em si mesmos para a sua salvação. Eles confiavam apenas nas suas obras para resolver os seus problemas. Esse é o perverso, esse é o mal, esse é o Império Babilônico. Eles terão um fim. Eles terão um fim. Eles são presunçosos, eles são orgulhosos, eles colocam diante dos povos como superiores, eles invadem as terras e não se importam. Eles se acham no direito de matar, de dizimar populações, fazem as maldades mais terríveis. Mas Deus está dizendo, esses orgulhosos terão o seu fim, eles serão julgados. Queridos, verso 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Queridos, essa passagem ela é citada várias vezes no Novo Testamento, fazendo jus ao princípio de que a Escritura interpreta a própria Escritura. Vamos abrir nessas passagens. Gálatas, por favor. Capítulo 3. Verso 11. Diz assim. Vamos ler também o verso... Não, vamos ler só o verso 11. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. No capítulo 3 de Gálatas, Paulo está mostrando como a salvação se relaciona com a fé. Como fé e salvação se relacionam. Paulo, então, recorre ao caso de Abraão. Exemplo de Abraão. Como foi imputada a justiça para Abraão? Se os irmãos bem lembram de Gênesis 15:6, diz que Abraão creu, Abraão teve fé. Isso lhe foi imputado por justiça. Primeira parte do verso. É evidente que pela lei ninguém é justificado. Que mérito tem o que tem fé? Que mérito você tem? Que mérito eu tenho? Nenhum. Eu não tenho mérito nenhum para salvação. Por quê? Porque se for pela lei, eu já estava fulminado desde o ventre da minha mãe. Eu nasci em pecado. Dia a dia eu cometo pecados. Pela lei, ninguém é justificado. Alguns irmãos da igreja da Galácia estavam acreditando que a salvação era por obras. Eles eram legalistas. Eles acreditavam, então, que a lei era quem dava a salvação. Era a lei que, ao você cumpri-la, lhe dava a salvação. Paulo está falando não. Salvação é pela fé. Justificação pela fé, não por obras. Queridos, de onde vem a fé? De Deus. Fé é dom de Deus. Então, o que envolve o viver pela fé? É o viver alegre, aguardando a promessa da redenção. Aguardando, então, um dia que seremos chamados para a glória, para viver junto com o Pai. Isso é viver pela fé. Outra passagem, para compreendermos melhor o significado de viver pela fé, Romanos 1. Outra citação do livro do profeta Abacuque. Agora vamos ler versos 16 e 17. Pois
Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. De novo, fé vem de Deus, fé é dom de Deus, é Deus quem dá a fé. O homem não cria fé, é Deus quem a dá. Então, que justiça é a justiça daquele que crê? Qual que é a minha justiça e a sua justiça? Deus não veio resolver o problema do mal? Através de seu Filho. Que justiça é a nossa, então? Quando Deus for julgar todo o mal, quando eu estiver diante dele, ele não vai olhar para mim, ele não vai olhar para as minhas obras, ele não vai olhar para as suas obras, ele vai olhar para as obras do seu Filho. A santidade, ou seja, perdão, a justiça do que crê é a justiça de Cristo, é a justiça do Filho de Deus. Viver pela fé, então, é participar do Evangelho, é viver com o povo de Deus, é estar com Deus em sua igreja, é viver em comunhão junto com os outros que também fazem parte dessa fé. Na certeza de que somos capacitados, não por nós mesmos, não temos capacidade pessoal, mas somos capacitados por Cristo, pela sua obra, pela sua habitação em nós através do Espírito Santo. Somos capacitados, então, a viver pela fé. A fidelidade de Abacuque, então, é a fidelidade de Deus na salvação. Assim como o profeta coloca no início. Deus, eu confio na tua aliança, mesmo com toda a minha dúvida. Eu confio em ti e eu posso me achegar a ti, porque o Senhor é Deus de aliança. A fidelidade não é do profeta, não é minha, não é sua, mas é de Deus. Deus é fiel e ele cumprirá a sua salvação. E a última citação que eu coloco aqui é de Hebreus, capítulo 10. Diz assim, Hebreus capítulo 10, verso 38. Vamos ler o 37 também. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O autor de Hebreus está mostrando um outro lado da justificação pela fé, um outro lado do viver pela fé, que é a fidelidade. A palavra fé, que é traduzida como fé aqui para nós, no hebraico ela pode significar também fidelidade. E o que é a fidelidade? É viver conforme os mandamentos. Fé, então, produz frutos, não é isso que o Tiago fala? Fé sem obras é uma fé morta. Então, a fé, a obra de Cristo em nós, a habitação do seu Espírito Santo, produz frutos que evidenciam a nossa fé. O que é isso? É a fidelidade, é viver pela fé, é viver pela fidelidade. O autor dos Hebreus estava exortando aqueles irmãos a permanecerem na fé. Permaneçam na fé. E como se permanece na fé? Fidelidade. Queridos, voltando a Abacuque, o fim no qual Deus estava dizendo a profeta se cumpriu historicamente em 539 a.C. Ou seja, em 539 a.C., o Império Babilônico foi derrotado. Sua capital caiu, o seu imperador foi decapitado, foi morto,
e ali se acabou o Império Babilônico. Note que o livro de Abacuque, como foi dito aqui, foi escrito em aproximadamente 700 a 705 a.C. Ou seja, o profeta e Judá tiveram que aguardar um pouco menos de 70 anos para aguardar o cumprimento da profecia. Como Deus falou, certamente ela virá. Pode tardar, mas ela não falhará. E ela veio 70 anos depois, 70 anos de espera, vendo aquele império governar sobre todos de forma injusta, de forma severa, de forma assassina. Aqueles homens são derrotados e exterminados. Agora, sim, chegou o juízo do mal que Abacuque queria quando ele estava orando. Agora sim, a Babilônia foi destruída. Porém, me parece que o problema do mal não acabou com os babilônicos. O problema do mal não é só Babilônia. Por exemplo, o profeta se queixa, na primeira queixa que nós vimos no domingo passado, de que Judá havia se desviado. Eles vão para o exílio, voltam e se desviam de novo. Desviam do mesmo jeito. Sai Babilônia, entra Pérsia, império terrível. Permitiu que o povo de Deus voltasse, mas império terrível, assassinos. Depois, outros impérios, império grego, até culminar no Império Romano. O problema do mal não acabou com os babilônicos. Judá pecou. O fim mesmo, o fim que realmente poria fim no problema do mal, é a morte de Jesus na cruz. Não 539, mas a década de 30 do primeiro século. É aí sim que o problema do mal é derrotado para sempre. O mal é derrotado para sempre na cruz de Cristo. O Senhor foi fiel à sua promessa. O Senhor foi fiel. A salvação chegou. O ungido de Deus veio. Hoje nós podemos então viver pela fé, capacitados por Cristo. Portanto, meus queridos, o Estado Islâmico, o Boko Haram, esses grupos, eles são terríveis, eles são muito maus, eles são radicais, eles matam, eles torturam, eles fulminam pessoas inocentes, matam irmãos nossos, por exemplo, na Nigéria. Eles terão sua recompensa. Deus cobrará cada pecado de cada um deles no juízo. Deus cobrará cada pecado dessas pessoas no juízo final. Cada pecado, cada vida, Deus cobrará. Apesar da injustiça e maldade humanas e da demora do seu fim, você deve viver pela sua fé. Eles, Estado Islâmico, Boko Haram, etc., serão exterminados. Mas não vai ser igual eu estou querendo, não. Eu não vou orar e Deus vai mandar um raio e vai matar todos agora, não. Não vai fazer isso. Deus não fará isso. Deus fará isso, mas não quando nós queremos. Abacuque desejava isso. Abacuque desejava que Deus fulminasse aqueles babilônicos naquele momento. Que Deus acabasse com o seu povo, que Deus acabasse com essa injustiça. Como, Senhor, o Senhor enviará a Babilônia para punir o seu povo? Deus é fiel à sua aliança. Puniu Babilônia, exterminou Babilônia. E hoje nós temos o problema do mal resolvido em Jesus Cristo. Viver pela fé
O que envolve, então, viver pela fé? Viver pela fé é um aguardo, é uma espera alegre pelo dia final, pela nossa salvação eterna, pelo dia que nós encontraremos com Cristo. Isso é viver pela fé, é uma espera alegre, é uma espera fiel, é uma espera junto com Deus, vivendo no Evangelho, vivendo na igreja, vivendo junto com os santos. Isso é viver pela fé. Lembrando sempre que, justificados pela fé, não é obra nossa. Pelo contrário, Deus não olha para nós, Deus não olha para você nem para mim. Deus olha para Cristo, Deus olha para o seu Filho, não para os nossos méritos. Isso é viver pela fé, sempre lembrando do que o autor aos Hebreus diz. Viver pela fé também envolve fidelidade. O Espírito Santo habita em você, agora que Cristo morreu e deixou seu Consolador. Portanto, meu irmão, você pode dizer não ao pecado, você pode viver em fidelidade a Deus. Você está capacitado para isso. Diga não ao pecado, viva com fidelidade. Criança, Davi, obedeça sua mãe, faça seus deveres na escola, seja fiel, glorifique a Deus em tudo que você faz. Adultos, obedeçam a Deus, obedeçam aos seus mandamentos. O Espírito Santo mora em vocês. Não joguem essa dádiva fora. Vivam em comunhão, estejam na igreja, venha à igreja, ouça a sua palavra, leia a sua palavra, coloque diante de Deus os seus problemas, assim como o profeta. Viva uma vida pela fé. E, meus queridos, viver pela fé é viver em vigilância, em oração, viver pela fé. Nós sabemos que o início da profecia foi em 539, com a queda da Babilônia. Nós sabemos que Jesus veio e já pagou pelo meu e pelo seu pecado. Mas saiba que o fim ainda está por vir. O fim em que todos nós vamos poder viver pela fé plenamente, junto com o nosso Salvador, eternamente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos e te bendizemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, sabemos da tua fidelidade, da tua benignidade, da tua longanimidade. Senhor, ó Deus, ensina-nos, assim como o profeta Abacuque, a nos colocar diante de ti, a colocar, Senhor, nossos problemas, nossas dificuldades diante de ti. E, ó Deus, que sempre, Pai, tenhamos confiança, certeza de que, ó Deus, a justificação é pela fé somente e que vivamos pela fé. Ó Deus, que apesar de toda a injustiça que nós vemos, apesar de todas as maldades humanas que nós vemos, apesar da aparente demora que nós percebemos que o Senhor executa o teu juízo, ó Deus, que nós vivamos pela fé. Capacita-nos, Senhor. Envia o teu Espírito Santo. Que essas palavras, ó Deus, entrem em nosso coração e que vivamos pela fé. Em nome de Jesus. Amém.